Muito bem. Então, como o próprio nome diz, diurético de alça, ele age a nível de alça de Henle, na sua porção ascendente da alça, inibindo aqui essa bomba que faz o transporte de 2-cloro, sódio e potássio. Nós comentamos na nossa aula que essa bomba ela é importante pela quantidade de sódio que ela faz de reabsorção. Em torno de 30% de todo o sódio presente dentro dessa alça é reabsorvido por ela. Só que, junto com o sódio, também é reabsorvido o potássio, né? Uma vez inibindo essa bomba, eu inibo a reabsorção de sódio, permanece muito mais sódio dentro da alça, o que vai precisar de muito mais líquido aqui dentro para diluir, dando o efeito diurético, mas também vai ser excretado muito potássio, né? E quem faz uso desse diurético vai precisar aí de uma reposição. Muito bem. Então, inibidor do transporte de sódio, potássio 2-cloro, no ramo ascendente. Inibe também a reabsorção de cálcio e magnésio. Em razão da alteração iônica dentro dessa alça, acaba comprometendo também a reabsorção de cálcio e magnésio. E aumentando, então, a excreção de sódio, de cloro, de magnésio, cálcio e o potássio, né? Bom, o que esse diurético, o de alça, ele promove a nível de efeito hemodinâmico? É percebido com o uso desse diurético um aumento do fluxo sanguíneo renal. E essa ação de aumento desse fluxo é uma grande... pela presença do envolvimento de prostaglandinas. Então, essas prostaglandinas que são indutoras, né, que são induzidas, através do uso desses diuréticos, é que fazem com que promovam aí uma vasodilatação, aumentando esse fluxo. Então, veja, o diurético, ele, para ter um efeito satisfatório, ele precisa de prostaglandina. Por isso, tá, que não se deve utilizar anti-inflamatórios, os FAINs, quando se usa o diurético. O anti-inflamatório, ele é inibidor de prostaglandinas. Então, aí você vai diminuir o efeito diurético, tá? Inclusive, pacientes com insuficiência renal não podem fazer uso de anti-inflamatórios, tá? Porque vai comprometer o efeito diurético, o efeito de filtração, e isso gera complicações. Esse diurético, ele também bloqueia a retroalimentação túbulo-glomerular ao inibir o transporte de sal na mácula densa, não diminuindo a taxa de filtração. Deixa eu explicar isso aqui. Gente, nós temos vários mecanismos a nível renal de controle fisiológico, né?
da filtração, do fluxo, e tudo isso é dependente, né, é dado aí o start através da concentração de sódio. Essa mácula densa, que eu estou chamando de mácula densa aqui, é o que eu esqueci agora. Oh, Jesus, eu vou lembrar já já. Essa porçãozinha aqui, ela fica mais ou menos nessa área aqui, só que esse esquema, a mácula densa, gente, é a mesma coisa que aparelho justaglomerular, tá? Aparelho justaglomerular, aonde ocorre a secreção, a síntese, né? A liberação de renina, tá? Só que esse esquema original, tá? Essa areazinha aqui, superior, ela é encostada à arteríola eferente. Então, entra aqui a arteríola aferente e o sangue filtra e sai por uma arteríola eferente, não é isso? A arteríola eferente, ela está muito íntima dessa areazinha aqui, da parte superior da alça. E essa área aqui que é chamada de mácula densa ou aparelho justaglomerular. E essa área aqui é uma área especializada, sensível à concentração de sódio dentro da alça. Quando ocorre muito sódio aqui dentro, essa areazinha aqui, ela encara, se está tendo muito sódio, é porque está filtrando muito, eu estou perdendo muito líquido, muito sódio, e eu vou perder líquido. Então, é liberado a renina, tá? A renina vai ser transformada em angiotensina e vai gerar uma vasoconstricção aferente para diminuir o fluxo e diminuir a filtração. Isso é fisiológico. Então, o diurético, se ele bloqueia aqui, aumenta esse sódio aqui, tá? Ele precisa também inibir essa mácula densa. Porque se ele não inibir essa mácula densa, tá? O efeito de retroalimentação vai fazer com que ocorra diminuição de fluxo. E aí vai contra o efeito diurético. Então, o diurético, ele bloqueia a bomba, aumenta o sódio, mas ele inibe também a mácula densa. E aí você não vai ter esse efeito de retroalimentação para reduzir o fluxo. O fluxo continua aumentando pelas próstatas glandinas. Entenderam isso, gente? Então é isso que eu estou falando aqui. Oi? Falei que ficou claro. Tudo bem. Então, bloqueiam a retroalimentação, túbulo glomerular, ao inibir, então, o transporte de sal na mácula densa. Não diminui na taxa de filtração glomerular. Bom, estimuladores da secreção de renina, ativação reflexa simpática. Esses diuréticos, tá? Eles, por ter aí uma perda de líquido, uma perda de sal, né? Vai haver também um reflexo e vai acabar estimulando a ativação simpática, e através da ativação simpática você pode ter
o aumento de renina, tá? Mas pelo efeito simpático. Outras ações. A furosemida, que é o representante dessa classe, né, de diuréticos de alça, induz o aumento da capacitância venosa sistêmica, reduzindo a pressão de enchimento ventricular. E isso pode ser que esteja sendo mediado pelas prostaglandinas. Então, você veja bem, o efeito antihipertensivo que esses diuréticos promovem, tá? Eles não são justificados somente pelo efeito diurético. Esse efeito diurético, antihipertensivo dos diuréticos também implica em ação por outros mecanismos. E um deles é esse aqui. O diurético, a furosemida, pelo aumento das prostaglandinas, que são vasodilatadoras, elas levam a uma venodilatação, né, segurando mais sangue dentro dessas veias. Com isso, diminui a chegada ao coração, diminui a pressão de enchimento ventricular, que vai diminuir o volume de ejeção, diminuindo o débito e, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. Então, veja que o efeito antihipertensivo não é somente o efeito diurético. O efeito diurético não seria suficiente para promover uma queda de pressão do tamanho que eles levam. Ok? Então, esse outro efeito aqui também é importante. Por isso que os anti-inflamatórios têm que ser evitados, porque senão você perde também esse efeito venodilatador pelo bloqueio de prostaglandina. Podem inibir o transporte de sódio e potássio e 2-cloro de outros tecidos, efeito clinicamente importante no ouvido médio. O que acontece? No ouvido médio, nós temos lá a linfa, a perilinfa, né, que circula no ouvido médio. E o balanço hidroeletrolítico desse líquido é muito importante para a manutenção das células cocleares, né? Para a manutenção dessas células, para manter uma boa audição. No entanto, temos lá no ouvido médio uma bombinha que é muito semelhante a essa bomba do rim, de 2-cloro, sódio e potássio. E o diurético pode também inibir essa bomba. Inibindo essa bomba no ouvido médio, você acaba interferindo nessa concentração hidroeletrolítica da linfa. E aí você pode, com o tempo, comprometer essas células cocleares. Então, o paciente que faz uso desses diuréticos de forma crônica, né, ele precisa ser orientado a ficar sempre percebendo qualquer alteração da audição. Normalmente, qualquer tipo de comprometimento auditivo sempre inicia com zumbido. Tá? Quando alguém reclamar
para vocês de zumbido, tá, no ouvido, é melhor que procure um especialista. Vai ao médico. Zumbido é uma dos sintomas, né, de lesão, e pode levar a complicações e perder até a audição, tá? Então, o zumbido, ele é importante, é um sinal importante. Tudo bem, gente? Bom, no uso crônico, diminui a excreção de ácido úrico. É o seguinte, esses diuréticos, quando eles estão no nosso sangue, eles vão ser secretados, então eles saem do sangue para dentro desses túbulos glomerulares, por um processo de secreção. E essa secreção desse ácido úrico é feito através de canais, nós chamamos de canais de ácido orgânico. E que é o mesmo canal em que o ácido úrico é secretado para dentro dos túbulos para ser excretado. Tá? Então, o diurético ele acaba sendo secretado pelo mesmo canal que o ácido úrico também é secretado. Bom, só que tem uma coisa. Ácido úrico e diurético no sangue sendo secretado pelo mesmo canal. Obviamente, só vai passar um ou passa o outro. E vai haver, então, uma competição. E vai vencer a competição quem estiver em maior concentração. E quem está em maior concentração é o diurético. Então, o diurético ele vai passar e o ácido úrico vai acabar ficando na circulação. Então, os diuréticos podem reduzir a excreção de ácido úrico. Normalmente, em pessoas fisiologicamente normal, essa redução não leva a outras complicações. Mas aquele paciente, tá, que já tem alguma alteração a nível de ácido úrico, aquele paciente que já tem um índice alto de ácido úrico, ou o paciente que já tem gota, tá? Então aí precisa tomar algumas providências, porque aí vai haver complicações, né? Então, se o paciente já sofre de gota, o paciente já está com uma taxa alta de ácido úrico, provavelmente esse paciente vai precisar associar ao diurético um fármaco que seja inibidor de síntese de ácido úrico, né? Halopurinol, por exemplo. Ok? Muito bem. Aumento da excreção de potássio e magnésio, levando a arritmias cardíacas. Então, a concentração de potássio, de magnésio, é importante, né? É muito importante no nosso sangue. E a diminuição de potássio pode alterar o funcionamento cardíaco. Mas isso principalmente quando se usa outros fármacos, principalmente os glicosídeos cardíacos. Os glicosídeos cardíacos, né? Não sei se vocês viram já em Gnosia, com a Carla, a gente vai ver em insuficiência cardíaca
são fármacos cardiotônicos, né? E que bloqueiam a bomba de sódio e potássio das fibras cardíacas. Então, aí, essa alteração de potássio, a redução de potássio, a perda, né, de potássio e o uso de glicosídeo, quando você diminui o potássio, você intensifica a ação do glicosídeo. E aí você pode ter uma arritmia cardíaca e uma arritmia séria, tá? Aumento da excreção de cálcio. Lembra que nós falamos que quando você usa o diurético de alça, vai ocorrer uma modificação hidroeletrolítica dentro desses túbulos, e isso vai implicar também na diminuição da reabsorção de cálcio. E aí, então, você acaba perdendo cálcio. Você pode ter uma aqui é hipocalcemia, está errado, tá? Hipocalcemia. Puxa, não era aí. Hipocalcemia. Hipocalemia é diminuição de potássio. Então, a hipocalcemia, tá? Isso pode ser um pouco preocupante, principalmente nas mulheres pós-menopausa, que devem evitar esse medicamento. Por quê? Porque as mulheres na menopausa já têm uma tendência, né, a perder potássio. Desculpa, cálcio, né? A perdem cálcio. E aí você pode, então, ter uma complicação, né, na perda desse cálcio. Hiperglicemia. Os diuréticos, tá? Eles podem promover uma resistência à insulina, que aumenta o colesterol, LDL, e triglicerídeos, por aumentar a insulina e glicose na circulação. Então, essa resistência à insulina pode levar ao aumento de gorduras no nosso sangue, tá? Então, essa hiperglicemia e hipopotassemia compromete o efeito antihipertensivo e a proteção cardiovascular. Por isso que muitas vezes, né, o indivíduo ele necessita de um fármaco, mas ele acaba necessitando também de outros fármacos para corrigir o efeito que aquele fármaco primário está promovendo. Tá? O paciente que faz uso desses fármacos, ele precisa passar pela avaliação clínica, avaliação médica, para ser feito os exames bioquímicos de tempos em tempos. Ele não pode simplesmente ficar usando esses fármacos ad eterno e sem um controle, tá? Por quê? Porque esses fármacos podem interferir em várias coisas importantes, no cálcio, no potássio, na insulina, o colesterol, o triglicerídeos, né? Então, isso é importante. Você precisa fazer esse controle, senão você pode complicar. Tudo bem, gente? Tudo certo. Ai, que bosta. Meu Deus do céu. Muito bem. Eu estou ouvindo bem. Gente, me dê um minutinho, por favor.
Desculpa, gente. Tem que abrir a loja lá. Muito bem. Continuando aí. A farmacocinética. A biodisponibilidade da furosemida oral é variável, em torno de 60%. Tem uma meia-vida curta, né, o que precisa fazer várias administrações ao dia. O efeito de retenção de sódio pós-diurético, tá? Isso é um efeito que ele vai promover pelos efeitos fisiológicos, né? Ele acaba retendo muito sódio no pós-efeito. Então, quem usa diurético precisa fazer, né, restrição a sódio, tá? Quem usa diurético como tratamento precisa inibir, precisa diminuir o consumo de sódio. Senão, após o efeito de diurético, você acaba tendo uma maior reabsorção de sódio e aí acaba complicando todo o efeito. Metabolismo tal, nada de... Algumas interações cinéticas, né? Desculpa, algumas interações medicamentosas que esses diuréticos podem interferir. Anticoagulantes, aumento da atividade do anticoagulante. Isso é por deslocamento das proteínas plasmáticas, tá? O diurético, ele desloca o anticoagulante das proteínas, aumentando a concentração do anticoagulante livre, aumentando aí o efeito dele, podendo ter sangramento. Glicosídeos digitálicos, né, aumento das arritmias, foi aquilo que a gente comentou agora há pouco, porque os diuréticos diminuem o potássio, né, e a diminuição de potássio aumenta o efeito dos glicosídeos, podendo gerar arritmias. O lítio também aumenta o nível de lítio, e lítio, né, que é usado aí como um normalizador psíquico, né? O lítio, em altas doses, pode ser tóxico, né, pode ser neurotóxico. O propanolol, aumento dos níveis plasmáticos do propanolol. Então, o propanolol a gente já conhece, né? É um beta-bloqueador, né? Então, a gente sabe... Tá tudo aberto já, tá? Os caixas. Beleza. Tá bom. O propanolol é um beta-bloqueador. Isso leva ao aumento dele, e a gente pode ter também aí o aumento do efeito. Sulfonilureias, também que são hipoglicemiantes, né? Aí você acaba tendo um aumento dele, você acaba tendo uma hiperglicemia pela a redução de efeito deles, quer dizer. Os fines são fármacos que inibem a síntese de prostaglandinas e então redução da resposta diurética. Vejam que os fines, tá? Por reduzir as prostaglandinas, você acaba perdendo o efeito antihipertensivo. Então, você reduz a resposta dos diuréticos. As prostaglandinas são importantíssimas para a manutenção do efeito diurético. Os
diuréticos tiazídicos, que é uma outra classe que a gente vai falar já já, quando você usa os dois, tá? Juntos, você tem um efeito sinérgico. Você acaba tendo um sinergismo. Por quê? Porque eles têm alvos separados, né? Cada um age em um ponto. Então, você acaba tendo aí um aumento de efeito. Anfotericina B, né? Maior risco de nefrotoxicidade e toxicidade. Muito bem. Uso clínico, o diurético de alça. Ele tem sido utilizado mais especificamente para quando se precisa de um efeito rápido. O diurético de alça, ele tem um efeito rápido. Então, um edema pulmonar agudo, não se precisa diminuir aquela volemia, né, para diminuir aquele estado de sufocação, né? Então, você usa o diurético de alça, né, injetado, acaba tendo um efeito rápido. A mesma coisa acontece na insuficiência cardíaca congestiva crônica, né? O paciente está congestionando muito, o pulmão está muito cheio, né? Ele não está conseguindo respirar direito, então ele entra aí, é muito bom. Esses efeitos, tá, de edema pulmonar, gente, é importante, tá, o uso o diurético de alça, não somente pelo efeito de eliminação de excesso de líquido, né, rapidamente, mas por um efeito importante que nós já falamos lá atrás, que seria o quê? Como é que eu posso diminuir uma congestão pulmonar? Lembrando aí da fisiologia. Como é que você acha que eu posso interferir na congestão pulmonar? Quem é que vai raciocinar aí? Vamos, gente. É 8h20 já. Já é hora de estar acordados. O broncodilatação, utilizar... Não, nível de bronco não. Professor, teria alguma relação com efeito vasodilatador? Tem. Aonde especificamente? Quem leva esse sangue? O pulmão. É o sangue que chega a nível cardíaco. Então, os diuréticos, lembra que nós falamos que eles geram uma venodilatação? Aumenta o armazenamento de sangue dentro das veias. Então, se você aumenta o armazenamento nas veias, você diminui a chegada de sangue no coração. Automaticamente diminui esse enchimento pulmonar. Diminui, né, a congestão da pulmonar. Tá? Então, essa ação dele é importante nesse quadro de edema pulmonar e no quadro de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Por diminuir a chegada de sangue, diminuindo, então, a congestão. Ok? O tratamento da hipertensão, veja que tem um ponto de interrogação aí. No tratamento hipertensivo, gente, hoje, praticamente, a gente não usa mais. Nós já usamos, tá? Usamos muito no passado. Mas hoje, com essas novas drogas, tá? Fármacos mais novos, os diuréticos tiazídicos, os de alça foram diminuindo a importância deles. Hoje nós conseguimos aí controlar bem o estado antihipertensivo,
né, utilizando aí outros fármacos. Então, hoje, os de alça são utilizados mais em situações mais emergenciais, e o tratamento da hipertensão ele foi deixando de ser utilizado. Ok? Edema na síndrome nefrótica, então, também é utilizado. O diurético de alça, gente, ele assim, pode-se dizer que é o único, tá, que aumenta a filtração. E ele força a filtração. Tá? Os outros diuréticos, os tiazídicos, né, os poupadores, eles não aumentam, eles não forçam a filtração. Então, em um caso de insuficiência renal, somente a furosemida, né, os de alça, que tem essa capacidade de estimular, aumentar a filtração. Edema e ascite da cirrose hepática, né, também é utilizado, né, para perder bastante líquido. Né? Ascite, tudo bem, sabe o que é uma ascite? Sim, seria que chamam de barriga d'água, né? Isso, perfeitamente. Na superdosagem de fármacos para forçar a diurese. Então, veja, aquilo que eu falei, ele força a diurese, né? Aí, se você tem um paciente que está intoxicado por algum outro fármaco, né? E esse fármaco, ele é excretado pela a urina, você pode usar aí a furosemida para forçar a diurese desse fármaco e diminuir aí o efeito tóxico. Tudo bem? Muito bem. Aí nós temos, então, os diuréticos tiazídicos e semelhantes. Nesses diuréticos tiazídicos, entram aí a clorotiazida, a hidroclorotiazida, clortalidona e indaparamida. Mais utilizada, hidroclorotiazida. A gente usa bastante ela hoje, tá? Bastante. Tanto em monoterapia quanto associada a outros fármacos antihipertensivos. Como que esses fármacos... Como que esses fármacos agem? Nós já falamos lá no início, né? O local de ação. Os tiazídicos têm como alvo a bomba que está localizada lá no túbulo contorcido distal. Tá? Existe lá a bombinha de sódio e cloro. Essa bomba, ela faz a reabsorção de aproximadamente até 8% do sódio presente aí nos túbulos. Então, veja, 8%, 8 a 10, vai. Mas a bomba que está localizada lá na alça faz até 30%. Então, veja que essa daí é até 10%, é inferior. Né? Então, o efeito diurético é inferior. Esse é o efeito principal, a gente chama de efeito primário. E por quê? Porque no túbulo contorcido proximal também tem uma bomba praticamente
é a mesma bomba, é muito parecida, também faz a reabsorção de sódio e de cloro, também em pequena porção. E os tiazídicos também podem agir nessa bomba, secundariamente. Mas o efeito principal é no túbulo contorcido distal. Bom, gente, esses fármacos, igualmente aos de alça, quando você usa um diurético tiazídico, tá, você vai perceber que o efeito diurético dele não é tão significativo, mas que o efeito antihipertensivo dele é muito bom. É um efeito muito bom, significativo. Então a gente começa a perceber que o efeito diurético não justifica o efeito antihipertensivo. Então, esses fármacos, eles têm que ter uma outra atividade, outra ação, para justificar o efeito antihipertensivo que ele promove, né? E aí, nós temos aí a depressão do volume plasmático, né, que ele promove, né, porque ele é um diurético, e eliminação do edema da parede do vaso e redução da reatividade vascular a agentes vasoconstrictores. Então, essa outra atividade aqui, gente, é importante. Essa atividade aqui é muito significativa, né, para o efeito antihipertensivo. A parede do vaso, no paciente hipertenso, né, ela tende a ter um edema, né? Então, há uma retenção hídrica à parede do vaso. Quando esse vaso está edemaciado, tá? Obviamente a tendência dele é ficar mais rígido, né? Quando você tem, vamos supor, um dedo seu e está inchado, você pode ver que você perde a mobilidade dele, né? E o vaso, a mesma coisa. Então, quando você passa a usar o diurético, que você diminui esse edema de parede, o vaso ele começa a ficar mais flexível. E aí, automaticamente, a pressão diminui. Uma outra coisa, nós temos várias substâncias circulantes que são substâncias vasoconstrictoras. A adrenalina está circulando, a noradrenalina, angiotensina, endotelinas, enfim, várias substâncias vasoconstrictoras agindo sobre os nossos vasos. E já está confirmado que, com o uso desses diuréticos, tá, esses agentes vasoconstrictores perdem a sua reatividade. Então, diminui essa reatividade desses agentes vasoconstrictores, o vaso ele passa o quê? A dilatar. Então, essa dilatação por diminuição de reatividade também ajuda na redução de pressão arterial. E uma outra ação, tá, que já se percebeu, mas não está ainda esclarecida, é que ele também tem uma ação, né, ação vasodilatadora direta sobre o vaso. Ele age diretamente sobre o vaso, provocando vasodilatação. Tá? Então, veja, são outras atividades, né, que nós temos, tá, além aí da ação diurética.
Então, por isso que esses fármacos acabam tendo maior efeito anti-hipertensivo do que aquilo que é justificado apenas pelo efeito diurético. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem, Certo. professor. Bom, costuma-se perceber, né, uma diferença de efeitos entre a primeira e a segunda semana de uso. Estudos revelam que na primeira semana você tem uma natriurese e uma diurese. Natriurese, o que seria uma natriurese? O que seria a natriurese? Perda de sódio? Perda de sódio, né? Perda de sódio. Obrigado, cara. Perda de sódio. Então, na primeira semana, você perde sódio e perde líquido. Então, natriurese e diurese. Com diminuição do volume plasmático. Então, o seu volume é reduzido. Se reduz o volume, você diminui o seu débito, tá? Só que por um mecanismo, tá? Assim, de feedback, você acaba tendo aumento da resistência periférica, porque você perde o débito, o organismo tenta recuperar. Então, você tem aí um leve aumento da resistência periférica, mas que leva, mesmo assim, à diminuição de pressão arterial. E essa depressão, essa diminuição de volume, também leva a efeitos compensatórios, que levam ao aumento da atividade da renina, né? Pela diminuição de volemia. Então, você tem um aumento de renina. Então, esses efeitos aqui são percebidos mais durante a primeira semana. Com o uso contínuo, você acaba, a partir da primeira semana, você começa a corrigir aqueles efeitos acontecidos na primeira. O volume plasmático volta ao estado normal, você começa a recuperar aquele volume perdido. O seu débito é normalizado. Aí, automaticamente, a renina, ela diminui, tá? E diminui agora a resistência periférica, com níveis do pressórico diminuído. Então, a pressão é mantida, é baixa, e aquelas modificações hemodinâmicas são corrigidas, tá? Isso a partir da primeira semana. Então, são efeitos que foram percebidos. Esses diuréticos, os tiazídicos, raramente eles causam efeitos a nível de SNC, tá? Como vertigem, cefaleia. Eles podem provocar algumas alterações gastrointestinais, como anorexia, náusea, vômito, cólica, diarreia. Isso aí pode dar, mas também são mais excitações, tá? A ocorrência mesmo é muito baixa. Hematológico. Algumas discrasias sanguíneas foram relatadas, mas também
A incidência disso é muito baixa. Incidência de disfunção erétil também foi relatado em alguns pacientes, né? Mas normalmente isso não vem a comprometer a longo prazo. Alguns efeitos adversos mais graves estão relacionados com anormalidades do equilíbrio hidroeletrolítico, que inclui a depleção de volume extracelular, hipotensão, hipotassemia, hipercalcemia e hiperuricemia. Veja, esses efeitos, gente, tá? São efeitos muito pouco percebidos, tá? Por quê? Porque os diuréticos tiazídicos, né, a inibição deles de sódio é muito baixa. Então, para chegar a esses efeitos, é mais difícil, a não ser que você esteja fazendo uso de outros fármacos e que aí, com a potencialização de efeito, você pode chegar a algum desses efeitos adversos. Como, por exemplo, o uso também de um diurético de alça junto, ou a gente usa muito hoje os tiazídicos associado aos IECAS e a BRA. E aí você tem que tomar um certo cuidado com o potássio, principalmente. Tá? E aí nós temos os diuréticos poupadores de hipotássio, né? E entre os poupadores de potássio, nós temos os inibidores do canal de sódio, que nós temos o triantereno e a milorida, tá? Onde eles têm como alvo, tá, a ação nos canais de sódio específicos da membrana apical das células tubulares, lá nos túbulos coletores. Lembram lá aonde a aldosterona age, né? Já no finalzinho dos túbulos coletores, tá? Essa área dos túbulos coletores, aonde esses canais eles estão, a concentração de sódio já não é tão significativa. Esses canais, eles fazem uma reabsorção de aproximadamente até 3% apenas de sódio, né? Faz, então, a captação, né, a absorção de sódio, apenas 3% do sódio que está dentro desses túbulos. Bom, 3%, gente, é aí um tanto que quase que insignificante, né? Mas qual que é a importância desses canais? A importância dele é que ele está associado ao canal de secreção de potássio. Se eu bloquear esse canal de sódio, automaticamente eu bloqueio também o de potássio. Então, é por isso que esses fármacos acabam sendo importantes. Porque aí eu acabo segurando o potássio no meu sangue. Por isso que são chamados poupadores de potássio, né? Então, daí vem a importância deles. A atividade natriurética dele é limitada, como eu disse, apenas 3% de sódio. Então, eles são utilizados para potencializar outros diuréticos ou para diminuírem o quê? A perda de potássio.
tá? É mais isso, para isso, que eles são utilizados. Ok? Tudo bem, gente? E aí, nós temos os antagonistas do receptor mineralocorticoide, que são os receptores da aldosterona. Então, são diuréticos que são antagonistas da aldosterona. Então, lá naquelas células epiteliais, na parte terminal do túbulo distal, né, e no ducto coletor, apresentam receptores citossólicos, estão dentro do citoplasma, né, de alta afinidade pela aldosterona. E aí, a aldosterona, tá? E esses receptores mineralocorticoides, eles acabam deslocando-se para o núcleo, né, onde se ligam a uma sequência específica de DNA, regulando a expressão de produtos gênicos, denominados proteínas induzidas pela aldosterona. Chamamos de AIP. Então, vejam bem, a aldosterona acaba se ligando ao receptor que está dentro da célula, lá nos ductos coletores, forma um complexo, aldosterona e o receptor. Esse complexo é deslocado para o núcleo da célula e acabam se ligando a sequências específicas de DNA. E aí se acaba regulando a expressão de produtos gênicos, tá? Que é a AIP. Então, você acaba tendo a liberação da AIP, tá? Nesse segmento aqui do receptor e aldosterona. Bom, então, se a aldosterona, o que ela faz é gerar AIP, agora a gente tem que saber, então, o que esse AIP vai fazer, né? Então, na realidade, é o AIP que aumenta a condutância ao sódio, então, que faz a reabsorção de sódio, aumento da atividade da bomba de sódio, aumenta o transporte de cloreto, aumentando a secreção de potássio e hidrogênio. Então, veja, todo o efeito que nós falamos que a bomba faz, tá? Mas esse efeito desse complexo de bomba é estimulado pela AIP. É a AIP que faz tudo isso daí. Então, esses diuréticos, que são poupadores de potássio, antagonistas do receptor de aldosterona, aldosterona. Eles vão lá, eles entram na célula, bloqueia o receptor, e aí você não tem a formação da AIP. Não tendo a formação da AIP, você não vai ter esses efeitos. E aí, o que você acaba não tendo, então, né? Você acaba tendo aí o efeito diurético e o efeito poupador de potássio. Tudo bem, gente? Ficou complicado ou não? Nós temos, então, dois tipos, né, de diuréticos poupadores. Temos aqueles que agem diretamente na bomba, no canal, bloqueando diretamente a bomba, e temos os antagonistas da aldosterona, antagonista do receptor de aldosterona.
Ok? Então, eles inibem competitivamente a ligação da aldosterona ao seu receptor, não induzindo a formação de AIP. Então, não ocorre a formação de AIP. A espironolactona é o exemplo dessa classe, né? Ela é uma antagonista do receptor mineralocorticoide. Ela é absorvida parcialmente, sofre extenso metabolismo de primeira passagem e recirculação enterohepática. Liga-se altamente às proteínas plasmáticas e tem uma meia-vida de 1,6 horas. Entretanto, seu metabólito, a cangrenona, tem uma meia-vida de 16 horas. Então, esse metabólico, a cangrenona, é um metabólito ativo da espironolactona, tá? Então, por isso que ela é mantida, né? Com efeito prolongado, em razão do seu metabólito anrinona. Outros efeitos podem causar hiperpotassemia, né? Porque ele vai poupar o potássio, e aí você pode ter um aumento de potássio, principalmente quando você está associando esses diuréticos a outros fármacos que também fazem a mesma coisa. Contraindicado quando houver risco de desenvolver hiperpotassemia. Então, em pacientes com risco de hiperpotassemia, deve ser evitado, tá? Deve-se evitar. A espironolactona possui afinidades a outros receptores esteroides. Veja, o receptor mineralocorticoide é um receptor hormonal, né? Então, acaba-se tendo outros receptores hormonais muito semelhantes. E ela também pode se ligar a esses outros receptores. E aí pode gerar alguns efeitos adversos, como ginecomastia, impotência, diminuição de libido, engrossamento de voz e irregularidades menstruais. Então, tudo isso pode ocorrer pela ação dela em outros receptores esteroides, tá? Mas não é, a gente usa em dose baixa, tem que ter muita sensibilidade para chegar a perceber esses efeitos. Ok? Gente, até aí. Me digam. Tudo bem? Vocês foram dormir, né? E me deixaram aqui sozinho, né? Falando sozinho, né? Tudo bem, prof. Tá tudo certo, professor, que eu tô anotando aqui. Muito bem. Então, essa parte e diurético, tá? Acabou. São esses que a gente vê, tá? De alça, tiazídicos e os poupadores, tá? Os poupadores, então, gente, são fármacos que a gente usa na clínica, tá? Somente para potencializar o efeito diurético ou para poupar potássio, tá? Então, a gente não tem aí uma aplicação muito grande deles. Os de alça, como a gente já disse, a gente usa mais em situações mais emergenciais, né? No uso clínico mesmo da
hipertensão, praticamente a gente não está usando ele. Veja, a furosemida é muito utilizada em ambiente hospitalar, tá? Quem for para hospitalar, você vai ver isso, tá? Mas não para hipertensão, tá? E na hipertensão em si, os tiazídicos são os que vêm sendo bastante utilizados, né, pela ação vasodilatadora, né, pelo bom efeito diurético, efeito antihipertensivo que ele tem. E ele vem sendo hoje bastante utilizado, associados aos IECAs e aos BRAs, que são classes de fármacos antihipertensivos que a gente vai falar em nossas próximas aulas. Quando se usa, vamos supor, um IECA sozinho, depois você usa ele associado ao diurético, você percebe uma potencialização de efeito antihipertensivo. Ok? Muito bem, gente. Nosso próximo assunto é um outro tópico, mas eu vou deixar isso para a nossa próxima aula. A gente está falando muito rápido, está correndo muito, e eu não vou ficar embutindo tudo isso de uma vez só. Alguém quer perguntar, tirar dúvidas, comentar? Eis a hora. Eu acho que tá boa a explicação, só foi um pouquinho rápido mesmo. Eu vou ter que assistir a aula para pegar algumas coisas que eu perdi, mas tá ótimo. Quando eu falar muito rápido, vocês também me dão um toque, tá? Opa, fala devagar aí, meu. Mas isso acho que vai acabar logo, né? Eu espero. Final do mês a gente já vai estar no presencial. Vocês estão vacinados? Tem alguns que já tomaram as 2 doses, eu e mais um pessoal só a primeira. Aí eu, o Arthur, a Júlia e mais um pessoal, a gente toma agora no comecinho de setembro. Beleza. É isso aí. Tem que se vacinar. Alberto tá aí? Estou aqui, professor. Ana Clara também tá. Arthur. Presente. Beatriz Esteves. Presente. Beatriz Vasconcelos. Presente. Bruna. Presente. Carolina. Presente. Cássio, tá aí. Presente. Cássio. Daphne. Não tá aqui, Daphne. Débora, tá aí. Presente, prof. Gabriela, tá aí. Presente, prof. Giovana. Presente. Tá aí. Júlia, tá Presente. aí. Helena. Presente no chat, prof. Helena. Ok. Heloísa não tá. Júlia Pereira Nunes. Presente. Karine. Tá aí. Presente no chat, prof. Sim. Carla. Presente. Letícia. Presente. Luma. Presente. Maria Clara. Presente, prof. Maria Clara. Samir. Presente, professor. Tainá.
E Presente. Thaís. Presente. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Tudo certinho. Beleza. Uma boa semana para vocês. Deixa eu tirar essa gravação. Esqueço.